Olha só, vamos lá, não é? Mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje, vamos esclarecer um pouquinho sobre a questão do açúcar, sal e gorduras. Bom, na verdade, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, não é? Sobre isto. A minha saúde esteve não tão boa, não é? Há algum tempo atrás, e eu busquei tanto um profissional, não é? Gastro, enterologista, e, nutricionista, enfim, aí fiz todo esse acompanhamento que é necessário, né? Se a gente tem algum problema mais sério, não é? A busca de um profissional especializado é fundamental, né? É importante, a gente não pode deixar de buscar, mas além disso, também busquei algumas práticas saudáveis que a gente pode também incorporar no nosso dia a dia, né? Então, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, não é? Que também pode servir para várias pessoas que também tenham algum problema, sintam, não é? Algum desconforto, ou mesmo simplesmente por um hábito, não é? Por a questão de alimentar um hábito saudável, né? Afinal de contas, esses hábitos a gente não precisa esperar, não é? Ter alguma doença, ter algum incômodo, algum problema para alimentar esses hábitos, né? São hábitos saudáveis que aumentam a nossa saúde, né? Preservam a nossa saúde quando a gente já tem uma boa saúde, ou aumentam esse nível da nossa saúde, né? O nosso foco deve ser sempre o foco de preservar a boa saúde ou de aumentar a nossa saúde, né? Ter uma saúde cada vez melhor, né? Nunca o foco da doença, de esperar a doença para poder se cuidar, né? Então, a gente precisa aprender uma cultura, reaprender, não é? Porque a nossa cultura em relação à saúde, ela é um pouco descuidada, não é? A gente só procura, né, uma orientação, muitas vezes quando a gente já está com um problema, não é? Mas é importante também que a gente já busque incorporar no nosso dia a dia alguns hábitos saudáveis e que vão fazer a diferença no nosso nível de saúde, não é? Às vezes até evitando que a gente chegue a ter um problema maior. Então, vamos lá, não é? Essa questão do açúcar, sal e gorduras são alimentos que a gente necessita, né, na nossa alimentação, são alimentos que têm um grau nutritivo. O nosso corpo precisa de todos eles, porém, não é? Há algumas questões que a gente precisa entender, não é? Esses alimentos eles também podem ser causadores de alguns problemas. Então, a questão do açúcar, não é? O açúcar ele causa muitos problemas no nosso organismo, ele é causador de inflamações, pode causar vários problemas. Então, eu, por exemplo, na minha experiência, ao retirar o açúcar, ou ao reduzir, na verdade, porque eu até tentei, assim, fazer uma dieta açúcar zero, né? Mas no meu caso não funcionou muito, porque eu senti um pouco de falta, não é? Do açúcar. Então, eu passei a voltar a incorporar um pouco do açúcar, né? Mas reduzindo o volume de açúcar consumido, né? Então, assim, se você não consegue eliminar esse açúcar do seu dia a dia, você pode reduzir esse grau de açúcar, não é? Também há uma opção, é a substituição das frutas, não é? A substituição dos alimentos mais açucarados por frutas doces, não é? Porque
Na verdade, a gente sabe que a frutose das frutas que a fruta contém, né? Toda fruta contém o açúcar, não é? Então, é uma boa opção para a gente poder substituir um pouco esse açúcar, as frutas, não é? O açúcar contido na fruta, não é? Lembrando também que se você tem problemas com diabetes, eu, por exemplo, não tenho, né? Não tenho nenhum problema de diabetes, mas no caso de quem tem problemas com diabetes, é também importante considerar essa questão do açúcar das frutas, não é? Agora, a questão do sal, o sal, ele é também importante para o nosso organismo, a gente precisa do sal, não é? O sal, ele tem uma função importante para a gente, mas ele consumido em excesso pode trazer vários problemas também, né? O sódio, o excesso do sódio, pode nos causar vários problemas de saúde, né? Então, a redução do sal, né, pode ser algo muito favorável para a nossa saúde, né? Então, você não vai eliminar inteiramente o sal, mas uma opção por exemplo, para reduzir, não é? Para conseguir reduzir o sal, é, é você utiliza alguns alimentos principais, né, com o sal normal, não em excesso, né, um sal normal, mas aí há alguns alimentos, né, como quiabos, abóboras, verduras, enfim, você pode consumir eles sem sal. Né? Pode ser cozido, apenas cozido e colocado ali no seu prato e utilizado sem sal. Isso já vai balancear e diminuir, ajudar a reduzir esse sal que você consome, não é? É algo que pode ajudar, não é? Essa diminuição, esse controle do sal, não é? O sal, por exemplo, a gente percebe que o sal, se a gente coloca ele na água, não é? A gente, né? Não sei se alguém já fez essa experiência, mas quando a gente coloca ele na água, ele logo dissolve, não é? Agora, quando o sal se junta à gordura, ao óleo, por exemplo, ele não dissolve facilmente. E aí a gente percebe que ele forma ali um aglomerado, não é? Uma pasta, um conteúdo pastoso, né? E esse conteúdo, né, do sal, mais as gorduras no nosso organismo, ele acaba por causar esse processo que a gente chama de entupimento ou obstrução das artérias, não é? Então, por isso, essa redução do sal é algo favorável, não é? Bastante favorável e vai melhorar, se a gente consegue reduzir esse nível de sal, vai melhorar bastante a nossa saúde. A questão das gorduras, aí existe, não é? Por exemplo, eu busco também algumas orientações, não é, de profissionais que trabalham com essa área da saúde mais natural, não é? Digamos assim, de uma saúde mais convencional, mais natural, e vejo várias orientações, não é? E a questão dos carboidratos, por exemplo, não é? Alguns alimentos, muitos alimentos que a gente consome, eles se transformam em açúcares e em gorduras, não é? A gordura, o excesso de gorduras, quando a gente consome esse excesso, não é, de gorduras, a gente precisa diferenciar as gorduras ruins e as gorduras boas. Por exemplo, nós temos gorduras que são mais densas, gorduras animais, gorduras proteínas animais, que contém bastante gordura, a exemplo da carne vermelha mesmo, que é uma carne bastante pesada para o organismo e que vai pesar um pouco para a sua digestão, né? Além da concentração de gordura ser realmente muito densa. Essas gorduras
elas podem ser substituídas, não é? Porque o nosso organismo ele precisa da gordura também, não é? A gordura é uma fonte de nutrição para o organismo, então ajuda, não é, a nutrir o nosso organismo. Então, qual seria a dica, não é, no meu caso, né? Pelo menos é a minha experiência, é de reduzir os carboidratos, porque a gente não vai zerar esse carboidrato também, né? Porque a gente precisa do carboidrato como fonte de alimentação também, mas seria, né, reduzir esse carboidrato, esse uso do carboidrato, não é? E consumir mais as gorduras boas, não é? E aí a gente poderia pensar assim, mas o que é a gordura boa, ruim e a gordura boa, não é? Então a gente pode pensar na gordura boa como as oleaginosas, por exemplo, não é? Um bom exemplo é o abacate, não é? E no outro vídeo anterior que eu coloquei a questão do abacate logo de manhã, não é? Uma fruta que a gente poderia usar no café da manhã. Na verdade, o abacate ele é oleaginoso, né? Ele contém bastante óleo e esse óleo é um óleo bom, né? Um óleo positivo, um óleo que vai nos ajudar bastante a desenvolver as características positivas, não é, da nossa saúde. Então, as castanhas, não é, que contém esse óleo, o noni, a fruta noni, não é, se a gente perceber por que ela é tão, né, tem tantas funções boas para o nosso organismo, né? Se a gente perceber ela quando fica um pouquinho madura, ela também contém aquele óleo, não é? Então ela também contém esse potencial oleaginoso, né? Como várias frutas, castanhas, enfim, que a gente pode pesquisar, não é? O próprio coco, o óleo de coco, enfim, que a gente pode também estar procurando, não é? Quais são essas frutas e esses alimentos, né? O amendoim, castanha de caju, castanha do Pará, enfim, essas castanhas todas que castanha da Índia, enfim, não é? Vários alimentos que vão conter esse potencial oleaginoso que é uma gordura positiva, tá? Então, obrigada, né? E vamos tentar melhorar a nossa saúde.